colegas aqui de Santa Catarina que tiveram a iniciativa de montar esse seminário. Aí não tem nenhum negócio que segura aí. Negócio de falar segurando. Não consigo mais escutar. Então vou falar mais. Então aqui a minha tarefa tem dificuldades diferentes da do Juliano, certo? Então, a questão da recepção da obra do Bourdieu no Brasil é mais complicada para mim, porque estou envolvido nessa história e vou tentar fazer um relato mostrando qual a minha percepção dessa história em momentos diferentes da minha vida. Eu quero dizer o seguinte: uma coisa é o que eu achava do Bourdieu quando eu tinha 30 anos, 32 anos e fui estudar na França, fazer o doutorado. Outra coisa é a percepção que eu comecei a ter da recepção da obra quando eu entrei na USP em 88, já livre docente. Então, quer dizer, essa esparrela, né? essa armadilha de fazer um relato a posteriori de uma coisa que você viveu muito mais jovem, ou o contrário, é bem complicado. Então, eu quero que vocês tentem relevar. Pois, a segunda dificuldade é o problema de que falar dessa experiência é também misturar um pouco com uma espécie de autobiografia. Por mais que ela seja controlada, ela tem um lado, digamos assim, reflexivo e biográfico, não é? Bom, então vamos começar com uma questão que eu acho que é decisiva para se entender a recepção do Bourdieu no Brasil. O Bourdieu é um autor que entrou no Brasil, a exemplo de muitas outras influências estrangeiras, num sistema ou num universo intelectual periférico, que é o caso brasileiro, em relação a um campo mais prestigioso, que é o francês. E é muito difícil a gente atinar com o que se passou sem levar em conta o processo, a dinâmica da institucionalização das ciências sociais no país, em especial no momento de arrancada dessa recepção, entre 1970 e 1984. E aqui eu quero frisar bastante. 1970 a 1984 coincide com a vigência do regime militar instaurado em 64. Então, todo esse período inicial é o período inicial da formação da minha geração, certo? Que nos formamos nesse momento. Então, muitas das coisas que eu vou me referir, leituras, modelos, concorrentes, cânones intelectuais, léxicos conceituais, isso tudo tem a ver com uma aprendizagem durante a ditadura, certo? Como eu disse de início, quer dizer, isso tudo mesclado, essas conexões, há um depoimento da minha parte como mediador, como ex-aluno, ex-doutorando, depois professor, difundindo seus livros, traduzindo, escrevendo introduções. Então, eu sou uma parte bastante interessada dessa história, certo? Eu adverti isso ao Rodrigo desde o início. Você tem certeza que você quer me convidar? Era preciso, talvez, ter uma pessoa que visse um pouco de fora também. Então, antes de empreender essa autobiografia durante o golpe, que na verdade coincide com etapas decisivas da minha formação e da minha geração,
Vamos ressaltar algumas feições do período inicial de gestação da ciência social brasileira, entre 30 e 64, portanto anterior ao período da difusão do Bourdieu, que de alguma modo favoreceram uma futura aceitação dos trabalhos de Bourdieu, muito pela lateral, muito involuntariamente. Como vocês sabem, entre 30 e 64, a sociologia era a disciplina dominante na ciência social brasileira. A antropologia e a ciência política na Universidade de São Paulo eram pequenos departamentos. A ciência política fazia estudos políticos sobre os oligarcas, e a antropologia era basicamente sobre a etnografia indígena. Ambas prestavam respeito ao Florestan e ao Bastide como se fosse irmandades menores, certo? Então, digamos que o núcleo dos cursos de graduação, em especial na Universidade de São Paulo, desde 34, e na Escola de Sociologia e Política, de 33, era em torno da sociologia. Não é por acaso que, quando a Fundação Ford se instala no Brasil para financiar e incentivar a expansão institucional da ciência política e da antropologia, ela faz um primeiro movimento de tentar conquistar o Florestan. Com o rechaço do Florestan, ela de uma certa forma abandona São Paulo para construir os núcleos de ciência política e antropologia fora de São Paulo, no Rio e Minas Gerais. Na USP, a presença de professores franceses reforçou a consolidação da sociologia, em especial a contribuição do Bastide, que, ao contrário do Brodel e do Lévi-Strauss, ficaram pouco tempo no Brasil. O Bastide ficou no Brasil entre 38 e 54, ou seja, durante 16 anos, sempre empenhado na construção de uma sociologia da cultura à sua maneira, e que, de uma certa maneira, explorou uma quantidade de campos: arte, folclore, religião, artesanato, poesia, e que essa variedade de investimentos intelectuais do Bastide teve uma consequência na formação da primeira geração legítima e bem-sucedida na Universidade de São Paulo de análise da atividade cultural no Brasil e da formação histórica brasileira, que é o grupo em torno do Antônio Cândido. No Cândido, Décio, Paulo Emílio, Rui Coelho. Então, digamos que o Bastide, muito mais do que o Lévi-Strauss e o Brodel, marcou de modo decisivo a formação intelectual dos participantes do Grupo Clima, desse que eu acabei de me referir. E mais o fato de que o Bastide escrevia em português, dominou o português, e escrevia um português bastante fluente, interessante e criativo. Ou seja, apesar de os membros do Grupo Clima terem praticado uma espécie de crítica cultural especializada, nucleada na ideia de formação da literatura brasileira, formação do teatro brasileiro, formação do cinema brasileiro, é inegável a matriz sociológica de tais empreitadas. Antônio Cândido não teria nenhuma importância se não fosse, digamos assim, o ingrediente sociológico que arma a sua argumentação. Roberto Schwartz tampouco. Então, como eu falei, Bastide estudou folclore, religião, arte e literatura, formou alunos brilhantes, e com a volta dele à França, toda a sociologia que ele praticava, é claro, perdeu espaço para o grupo em torno do Florestan, que estava mais voltado para a formação de uma sociedade de classe no país. Vou fazer só um parêntese rápido para mostrar como é que se exerce a dominação intelectual sobre pequenos grupos. Eu fui para São Paulo em dezembro de 67, quando eu acabei a PUC no Rio, e logo depois do primeiro ano nós tínhamos que escolher um objeto, para o mestrado.
Então eu fui falar com o meu orientador, que era o Iane na época. Eu já relatei isso numa entrevista do livro sobre o sociólogo brasileiro. Mas eu vou relatar porque faz sentido aqui. E eu falei para o Iane, eu gostaria de trabalhar sobre Caetano Veloso, Tropicália. Aí ele disse, não, isso aí é um negócio muito complicado. Você vai antes falar com o Florestan. O Florestan que decide todos os objetos. Não é mais assim, não é? Eu fui lá na sala do Florestan, e aí cheguei na sala, sentei, atrás tinha uma lousa com uma porção de temas. Ele disse, aqueles são os temas, você pode escolher qualquer um daqueles. Escolhendo. Aí no finalzinho ali tinha sabe, intelectuais no ISEB no Rio de Janeiro. Eu falei, professor, de tudo isso que está aí, é esse que eu me interesso. E aí eu tentei fazer uma negociação, mas não dá para o senhor repensar o negócio de fazer sobre televisão, indústria cultural, tropicalismo. Ele disse, fora de cogitação, isso não são objetos sociológicos por enquanto, certo? Isso, eu não estou falando isso como crítica, nada, isso era o estilo de comando e de unificação do universo intelectual que ele impunha a todos os orientandos, certo? Aos assistentes e aos doutorandos. Então, agora vamos à pequena autobiografia para vocês entenderem o que nós líamos, por que o Bourdieu pôde entrar nesse alçapão, certo? Porque eu acho que essa pequena autobiografia, ela evidencia feições de uma etapa relevante da institucionalização das ciências sociais, impulsionadas pelos suportes financeiros concedidos pelos militares, que eram os mesmos que estavam perseguindo os cientistas sociais na ativa dessa geração que eram os meus professores. Daí a meses dessa conversa do Florestan, ele, Iane, foram todos aposentados. E nós ficamos em mãos da geração intermediária, que era Maria Alice, Leôncio, e tendo que nos virar e fazer um mestrado às carreiras, porque eles vivenciavam essa urgência como uma possibilidade de se salvar institucionalmente. Se sentiam muito ameaçados, que a cada semana apareciam novas denúncias contra professores. Então, nós estávamos ali numa sinuca de bico, certo? E foi só por causa disso, com a aposentadoria, que a Maria Alice Foray aceitou o meu artigo sobre a Hebe Camargo ser ampliado e para virar minha tese de mestrado. Senão jamais teria sido feito, certo? Eu não vou dizer que a mais que vem para mim que a situação era horrível, mas isso viabilizou de fato. Então vamos dizer que em 64 e 67 eu estava na PUC no Rio, 68 e 72 eu vim fazer a pós-graduação na USP com uma bolsa da CAPES, uma das primeiras no programa da CAPES de pós-graduação. Em 72 eu fiz o mestrado, em 73 e 74 comecei a me corresponder com o Bourdieu, que eu tinha lido por causa de um artigo que tive acesso no Temps Moderne, se chamava Campo Intelectual e Projeto Criador, e nos correspondemos durante alguns meses. E eu disse para ele, olha, tem uma editora em São Paulo, para a qual eu trabalho, que é a editora Perspectiva, que toparia organizar uma coletânea dos seus trabalhos. Então, essa coletânea saiu em 74. Em 74, 76, eu já viajei para a Europa em 74 para fazer o doutorado, com uma bolsa dessa vez do governo francês. Em 78 eu voltei o ano inteiro para Paris para a redação da tese em francês. Aqui também tem um elemento interessante para entender as condições de operação da gente na ditadura. O problema é o seguinte: como havia uma ameaça de que a ditadura não reconheceria os títulos de terceiro ciclo franceses,
porque os títulos de terceiro ciclo eram considerados no Ministério da Educação brasileiro como título de segunda categoria, muitos de nós que estudávamos no exterior mantivemos a inscrição no Programa Nacional para termos 2 títulos, um que nos protegia se o título internacional não fosse reconhecido. Então, em fevereiro de 78, eu defendi a tese em português na USP e viajei para botar em francês e defendi em dezembro em francês em Paris. O Bourdieu concordou com essa negociação, certo? A tese foi editada em 79, em francês, em português no ano seguinte. Em 84 e 86, 86 e 88, eu tive 2 gestões como secretário da ANPOX. No ano anterior à abertura democrática, em 85, e também comecei como professor na Unicamp em 84 e 88. Bom, então, fim de parênteses. O período, portanto, entre 64 e 85, as ciências sociais ganham fôlego e presença no sistema de ensino superior, o qual se expande com a criação das universidades federais em muitos estados, mas também por conta da montagem e expansão de um sistema nacional de pós-graduação, da criação de agências de fomento acadêmico e científico, em São Paulo, especialmente a FAPESP, mas em termos federais, o CNPq e a CAPES, e para quem fazia pesquisa, como a que eu fazia, a coordenação da história das ciências sociais, o financiamento da FINEP, que foi um financiamento milionário para 5 anos de uma equipe que tinha 12 pessoas, que não era pouco dinheiro. Entre mentes, a antropologia e a ciência política se fortaleciam, subsidiadas e encorajadas pelo investimento da Fundação Ford. É claro que não só encorajadas e subsidiadas, mas sendo docilmente ou docemente conquistadas para implementar uma agenda de pesquisa e de objetos de investigação que interessavam eu não estou querendo fazer com isso aqui uma visão caricata, dizendo que a Ford estava a serviço da CIA, não. Mas a Ford estava, como a Rockefeller, estavam todas atentas às diretrizes da política externa norte-americana. Então, todos os objetos privilegiados na montagem da ciência política, em especial no Brasil, tiveram a ver com esse panorama. Essa história de dizer que estudos de gênero brotou do mar, certo? Não brotou do mar. Brotou de uma baita grana considerável. Então, muitas dessas fontes de recursos que alimentaram, digamos assim, núcleos de interesse temático, sociologia do direito, relações de gênero, ecologia, isso tudo tem a ver com a agenda de trabalho das fundações americanas. Isso não surgiu do nada no Brasil, certo? Bom, houve também nesse momento um momento considerável da circulação de pesquisadores brasileiros no exterior. É claro que na minha geração a maior parte ia ou para os Estados Unidos, alguns poucos para a Inglaterra e pouquíssimos para a França, certo? E isso, de certo, contribuiu para uma renovação teórica e temática das humanidades, inclusive na sociologia. Digamos que o Bourdieu se beneficiou desse nomadismo da minha geração intelectual. Logo em retrospecto, a recepção inicial da obra do Bourdieu no Brasil sucedeu em meio a tais transformações, mas cumpre frisar, no começo, essa obra foi se difundindo nos interstícios do sistema e por intermédio de jovens pesquisadores, como eu, que estavam iniciando suas carreiras e que estavam longe de ocuparem posições hegemônicas nos centros dominantes. Isso é um aspecto
bastante importante para se atinar com a difusão do Bourdieu no Brasil. O Bourdieu não entrou no Brasil por cima, ele não entrou pelas instituições dominantes, ele entrou por grupos de jovens, Zé Lígia, Moacir, Zé Sérgio, eu em São Paulo, que estavam em instituições fora do eixo dominante, fora da capital, então, cultural do país, que estava se formando como uma capital importante politicamente, que era em São Paulo. O Luiz Jackson e o Fernando Pinheiro, que são dois colegas do departamento, escreveram um artigo na Lua Nova, onde eles enfatizam bastante esses aspectos desses novos da geração como eu, que eram os mediadores, os quais teriam atuado a partir das margens do sistema acadêmico desde o final dos anos 60. Isso vale para o meu caso, para o caso do Renato Ortiz, para o caso do Duran, para o caso de muitos outros que estavam começando a difundir diferentes estudos do Bourdieu no Brasil. Ou seja, eu estou insistindo nessa postura reflexiva, historicizante, no intuito de não impor um período onde eu já esteja integrado na USP como docente e que seria um filtro deformante para vocês enxergarem esse momento inicial. Uma coisa é o relato do momento inicial do ponto de vista do dominante, outra coisa é do que ainda está procurando um lugar ao sol. Bom, por último, eu quero tratar então agora do embate das ideias, de correntes teóricas, dos autores, em meios aos quais eu me formei e em cuja dinâmica tomou feição e sentido o meu interesse de todos esses colegas de geração e, por que não dizer, as pulsões de todos nós pelos textos e estudos do Bourdieu. O livro decisivo para a minha geração foi o livro que o Julian já citou aqui, O Métier do Sociologue. Esse livro se tornou para nós uma espécie de vadimécum, de missal, certo? Se tornou uma espécie de manual sem o qual nós não conseguimos nos mexer. Agora, a pergunta é: o que vocês viam nesse livro? A primeira coisa que nós vimos nesse livro é que o livro ele mobilizava autores que até aquele momento eram banidos e proibidos na Universidade Brasileira. Autores, alguns deles americanos e alguns filósofos. Ninguém em sociologia lia nada daquelas coisas. Goffman, isso tudo era fora de cogitação. E o livro tinha um modo interessante de organizar, porque o livro era uma sucessão de pequenos trechos de estudos comentados, onde se ressaltava um conceito, uma forma de articular o material. Então, digamos também, a embocadura de tratar o material do livro não era uma embocadura uniforme, não era uma forma, certo? Então, esse livro, vamos dizer, comparativamente, por exemplo, a Reprodução foi um dos primeiros livros do Bourdieu traduzido no Brasil. Para nós, a Reprodução era uma espécie de manual policial de determinismo. Eu achava um livro medonho, certo? Detestava o livro, certo? Enquanto que os herdeiros, les héritiers, les étudiants, les études e todos os trabalhos iniciais sobre a prática cultural, L'amour de l'art e o trabalho sobre a fotografia, Anna Moyen, esses foram mais decisivos para a modelagem do que nós achávamos que era uma nova sociologia, certo? Lemos também nesse primeiro momento os trabalhos iniciais do Bourdieu sobre a Algéria. Trabalhava na Algéria
Sociologia da Algérie, que é um livrinho que o Bourdieu publicou no Quessege, onde ele não era, ainda se considerava não bem um sociólogo. Então, digamos que o primeiro Bourdieu que apareceu para nós foi um Bourdieu que era mais não um metodólogo, mas um cara esperto, um cara rápido, e um cara criativo e imaginoso, ao justamente fazer essa junção a que o Julián se referiu em lastro empírico e reflexão teórica. Então, isso é que nós achávamos absolutamente novo, provocativo e instigante. Esse era o ponto, certo? A sociologia da educação teve um impacto no Brasil, tem um impacto até hoje, todos sabem. A sociologia da educação no Brasil é um domínio complicadíssimo em termos de legitimidade, reconhecimento, posição na hierarquia do que é bom, o que não é bom. Bom, eu estou fazendo esse parênteses rápido, parece que eu estou falando mal, mas não é esse o ponto. O ponto é mostrar que os trabalhos de sociologia da educação tiveram um papel na difusão do Bourdieu, mas o determinismo da reprodução era muito longe do esquema, dos problemas que estava enfrentando a sociedade brasileira em termos de educação naquela época. Muito antes da denúncia que tinha lá, havia problemas muito mais embaixo, que era atendimento. Era um país de 80% de analfabetos, era muita gente fora do ensino primário. Então, aquela denúncia de um sistema de reprodução que, de uma certa maneira, recuperava um sistema de desigualdade. O nosso sistema de desigualdade era despirocado em função daquele. Então aquilo não funcionava. Aquilo parecia uma coisa bonitinha, bem armada, mas não teve um impacto para a minha geração de sociólogo. Bom, a minha geração de sociólogo estava interessada também. O que nós líamos, não é? Isso é importante. Por exemplo, um livro muito importante que nós líamos é o Bairro do Amor, As Origens Sociais da Democracia e da Ditadura. Por que nós achávamos que era um livro tão importante? Aparentemente isso não tem nada a ver com o Bourdieu, mas tem. Nós achávamos que era um livro importante porque nós estamos na ditadura. O problema da ditadura é entender que tipo de aliança viabilizou o golpe militar. Como é que essa burguesia dita industrial, empresarial, moderna, entre aspas, cantada em verso e prosa pelo Fernando Henrique, adotou as teses do Partido Comunista para financiar a repressão, etc. Então, o nosso problema nós temos que ter alguma ideia de totalidade e de experiência histórica desse país para dar conta de como é que é o fulcro da luta social, do conflito distributivo nesse país. E se nós não dermos conta disso em termos comparativos, nós não vamos atinar com o que se passa no Brasil. E o que fazia a origem social da democracia e da ditadura? Ela fazia uma longa análise do campesinato na Alemanha, no Japão, fazia uma comparação entre o caso francês e o caso americano. Ou seja, ela mobilizava. Agora, eu não estou querendo dar nota ao livro, se é maravilhoso. Talvez se eu lesse hoje o livro, eu achasse que ele tinha um monte de defeitos. Eu estou dizendo como é que ele afetou a minha geração. Nós todos líamos isso como se fosse, digamos assim, uma obra de referência que mantinha aceso problemas que nós achávamos que era importante manter. Quais eram? Problema da totalidade. Nós não podemos ficar examinando objetos pequenininhos, todos repartidos e segmentados. Se vamos fazer um trabalho sério, temos que ter uma audácia não dos grandes intérpretes, a lá Gilberto Freire, mas de alguma resposta à totalidade. Então, eu dei o exemplo no livro do Bairro do Amor nesse sentido, certo? Por exemplo,
Quando eu cheguei em 67, né, finalzinho de 67, São Paulo, na USP, a sociologia continuava sendo a disciplina dominante, mas logo atravessaria uma crise considerável por conta das perseguições aos docentes, das aposentadorias, das reorganizações dos departamentos, com a extinção das cátedras impostas pela reforma universitária. Ou seja, essas mudanças tiveram um efeito notável sobre o trabalho dos pós-graduandos. E de repente os pós-graduandos da minha geração se viram numa situação de maiores possibilidades de liberdade em termos de formulação e modulação dos seus trabalhos empíricos. Outra informação importante, outra leitura que era determinante e onde o Bourdieu entrou como uma espécie de antídoto contra a víbora, certo? Como é que chama? Soro antiofídico. Em ciência política, que nós todos éramos obrigados a fazer o curso do Reform, a leitura compulsória era Gramsci. Todos tínhamos que saber Gramsci, do início ao fim, certo? Líamos não só os cadernos do Cárcer, mas líamos Intelectuais da Organização da Cultura, livros sobre a literatura e a vida nacional, sobre o Vaticano, líamos tudo. Isso era um curso de ano inteiro. Nós todos éramos... Meu primeiro artigo é um artigo sobre Gramsci, que está publicado numa revista de educação, que eu escondo, ninguém sabe onde está, para ninguém recolher em lugar nenhum. É um artigo longo assim, e eu tirei 10, hein? Olha só. Mas por que eu estou me referindo ao Gramsci? Eu estou me referindo ao Gramsci porque aquilo, digamos, era a ortodoxia de um marxismo cultural. Então, onde é que o Bourdieu entrou nessa história? O Bourdieu entrou nessa história porque quando começamos a ler os trabalhos do Bourdieu de análise do campo religioso, os textos sobre Weber, o mercado bem simbólico, muitos dos textos que eu coloquei na coletânea inicial, nós ficamos absolutamente fascinados de como é que o mundo de problemas que ele estava mobilizando não tinha nada a ver com, digamos assim, aquela cartilha rígida, o intelectual orgânico da classe operária, o intelectual orgânico da classe dominante, o negócio da ideia de hegemonia. Quer dizer, havia um léxico. Tem coisas do Gramsci muito interessantes, tem textos sensacionais. Eu não estou fazendo nenhum... não é detrimental o que eu estou falando. Eu estou falando da experiência da geração e de como é que, diante dessas leituras, certo? O Bourdieu acabou ocupando um espaço, tendo um espaço. Do Baitomu já falei, a única coisa que eu posso complementar é que nós também estávamos preocupados com uma sociologia histórica comparatista, certo? O fundo Baitomu era a ponta do iceberg dessa preocupação. Se vocês forem ler a tese de doutorado da Elisa Reis, que nunca foi publicada, essa preocupação é central. Se vocês forem ler a tese do Zé Murilo de Carvalho sobre as corporações do Império, os 2 livros que ele tirou do doutorado dele nos Estados Unidos, essa ideia da comparação é central. Se forem ler o livro de Fernando Ricochet, que era um colombiano que trabalhava no Brasil, chamado Minotauro Imperial, que é sobre a corporação burocrática no Império, digamos, a feição comparativa era decisiva. Então vocês estão vendo que a recepção de uma obra, ela passa por muitos desvãos que têm a ver com as condições de operação do campo local, e não tem a ver com a exportação, certo? Os mediadores têm um papel, mas esses mediadores, eles estão totalmente constrangidos pela contingência das suas circunstâncias.
nem eu nem ninguém tínhamos como escapar dessas circunstâncias, certo? E eu estou falando das circunstâncias que eu vivi e que consigo me lembrar. Então, vamos dizer, qualquer tentativa de recuperar numa toada grandiloquente, triunfalista, o ingresso do Bourdieu no Brasil não vai funcionar, porque teve todos esses acidentes, e são esses acidentes de percurso que explicam o impacto e a continuidade também, certo? Nem é preciso dizer que, além de Gramsci, marxismo era o paradigma teórico dominante, e a prática de uma sociologia da cultura nos anos 70, quando eu quis estudar o tropicalismo, era uma missão quase impossível, como de fato se tornou impossível. Havia então uma competição acirrada entre o estruturalismo emergente de Lévi-Strauss. Nós líamos também a coletânea Antropologia Estrutural como se fosse outro livro de missa, certo? Sabíamos trechos inteiros de cor, todo mundo citava em bar, aquilo era uma loucura. Era como se nós estivéssemos aprendendo um léxico que nós íamos estudar a usar a vida inteira. Outra item obrigatório de leitura da minha geração: o marxismo do Althusser, dos seus epígonos na França e na América Latina. Na França, Poulenc; na América Latina, Martha Harnack, que tinha um livro que, no meu curso na PUC, era lido por os estudantes de todos os anos, certo? Quem não lia Martha Harnack é como se não pudesse passar de ano, certo? Hoje ninguém lê, porque também aquilo aí lê. O marxismo é uma situação um pouco mais complicada pelo seguinte: quando eu fui fazer a pós-graduação na USP, havia grandes especialistas de marxismo no departamento de filosofia. E eu fiz 3 cursos de filosofia sobre marxismo no departamento de filosofia durante a minha pós-graduação. E que eu acho que foram cursos notáveis. Eu fiz uma leitura do Capital com o Rui Fausto, 1 ano, depois ele foi aposentado, com o Bento sobre o Manifesto, e com o Janotti sobre o livro dele que ele estava finalizando, As Origens da Dialética do Trabalho. Ou seja, o marxismo, o Florestan também dava um curso de marxismo, mas era um desastre. Mas, nós todos assistimos, mas era a última coisa que ele sabia. Mas na filosofia, muitos de nós entrávamos lá para fazer essa base que era bem dada e bem feita, com muita leitura. Também havia uma leitura sobre a Escola de Frankfurt, bastante divulgada pelo Gabriel Kuhn, que era então jovem também, e que estava sobretudo interessado em bombardear os teóricos da sociologia, os teóricos norte-americanos de sociologia de comunicação, porque essa bibliografia estava entrando a todo vapor, através de edições da Zaha, da Cultrix, e ele estava tentando contrarrestar com a Escola de Frankfurt, certo? Então, era preciso encontrar alternativas teóricas de esquerda à maré de estudo da sociologia da comunicação norte-americana. Então, vamos dizer o seguinte, que um cara como eu, querendo fazer uma análise de indústria cultural, olhem que sinuca de bico que ele está. Eu era aluno do Antônio Cândido, era aluno do Rui Fausto, lia Gramsci para o VFO e estava exposto à influência da semiótica e da semiologia via Barthes e companhia, que era uma outra moda. E tudo isso, se vocês forem ler meu livro de estreia, que é A Noite da Madrinha, sobre a Hélio Camargo, está tudo isso lá, certo? O livro não sabe para onde atira. 2 páginas vai para um lado, 2 páginas vai para o outro, 3 páginas fala disso. O Bourdieu também está lá. O pobrezinho está lá, encolhido, tendo que competir com todas as figuras,
certo? Não é que tendo que competir com todas essas figuras, tendo que competir com todas essas perguntas que eu me fazia do que em termos de elaboração, de linguagem, de ferramenta teórica, conceitual, de aprendizagem, aquilo era válido e iria funcionar para análise dos programas de auditório da televisão brasileira, certo? Eu acho que tem dois elementos interessantes nisso daí. Quando o livro foi republicado nos anos 2000, o editor discretamente me sugeriu: você não quer eliminar esses anexos onde você discute com Luiz Pereira, você não quer eliminar todas essas referências pretensamente teóricas da abertura? Eu de início achei até, não, eu faço uma nova introdução, mas ao reler, o que eu achei era o seguinte: eliminar seria como se publicar uma espécie de fantasma do trabalho, que não seria o trabalho. Então eu digo, não, se você não quiser fazer, tudo bem. Ou vai o trabalho inteiro, não vai nada. Certo? Eu escrevo uma nova introdução e estamos conversando. Por quê? Porque eu acho que, com todos os problemas que o trabalho tem, acenando, digamos assim, uma mensagem para coisas que não se coadunam e brigam o tempo todo, o trabalho é bastante expressivo dos dilemas e das perguntas que nós nos fazíamos, certo? Por que eu estava interessado em semiologia em Roland Barthes? Porque eu estava interessado em ter uma linguagem descritiva de fenômenos culturais de massa, certo? Por que eu estava interessado em discutir com o Luiz Pereira? Porque eu precisava dar conta de como a televisão brasileira tinha se viabilizado com 80% de analfabetos. Então, eram muitos problemas para responder nessa lógica do receituário da minha geração. Estudo de totalidade, não pode ser estudo, não é para fazer estudo de comunidade, não é para fazer estudo pequenininho, não é para fazer etnografia, certo? Então, esse, digamos assim, para o bem e para o mal, é o que me coube dar conta lá, não é? Falta pouco. Bom, isso eu já falei. Nessa conjuntura de crise política, intelectual e pessoal, os trabalhos do Bourdieu me pareceram densos e provocativos o bastante para se contrapor às resistências ao trato de objetos que não se inseriam no mainstream da sociologia política então prevalecente. Isso é importante, certo? Porque como é que eu ia construir uma nova visada se eu tivesse que pagar todos esses pedaços? Então, no fundo, a formulação da antologia teve um sentido para mim de que eu me obrigaria, através da formulação da antologia e, sobretudo, da escrita da introdução, que era uma introdução longa, a força do sentido, de ter que descascar aquilo que eu enxergava que eram os problemas conceituais, teóricos, os desafios mais heurísticos que o Bourdieu colocava para mim e para meus colegas. Eu não estava lendo o Bourdieu sozinho, certo? Nós tínhamos um grupo de leituras, eu, Alicinha, Sigol, quer dizer, havia, não era só eu que estava interessado. Então, digamos que a minha apresentação da coletânea de 74 testemunha os impasses com que estava tendo de lidar, quais sejam: justificar a relevância de uma sociologia da cultura no país, nos termos do Bourdieu, dos sistemas simbólicos, deslindar os meandros da teoria sociológica moderna. Em todos esses trabalhos do Bourdieu havia, sobretudo no métier sociológico, havia um diálogo bastante crítico, mas também bastante receptivo ao interacionismo, à etnometodologia, Garfunkel, Stephen Tyler. Nós todos tivemos que ler esses autores por causa do métier sociológico. Nós não conhecíamos nenhum desses autores no Brasil.
nunca tinham sido publicados no Brasil. Nós importamos os livros e passamos a ler a bibliografia estrangeira que era citada no métier sociológico, certo? Então, nós tivemos que, de uma certa maneira, nos posicionar diante dessas correntes teóricas que nós nunca tínhamos ouvido falar. Também era dar conta também, não é, de noções que para nós não eram óbvias, como as noções de campo e hábitos. E agora vou fazer um parênteses que é importante, que é o seguinte. É claro que quando o Julian fala a noção de campo e hábitos, é como se essa noção aparece mais como uma noção ovo de Páscoa, certo? Mas não é assim. A noção de campo teve não sei quantas dentições, certo? Desde a primeira formulação até o final da vida, essa noção sofreu várias transformações. Vou fazer outra provocação. Na França, eles falam de campo deles como se fossem campos de alta autonomia. Nós, no Brasil, falamos de campo com baixíssima autonomia. Quando, na verdade, a verdade não está lá nem aqui. Nem eles têm tanta autonomia nos campos deles, nem nós temos tão baixa autonomia aqui, certo? Então, é desse tipo de noção que, com o processo de exportação, nós temos que estar atento para as dentições e para as forçações de barra que impingem uma representação do conceito que não se ajusta ao material com que a gente lida, certo? Isso é uma das razões pelas quais eu não cito no meu tese de doutorado a noção de campo, certo? Eu trabalho efetivamente tentando montar uma morfologia de um sistema intelectual em emergência. Mas dizer que no Brasil, naquele momento, nós temos um campo é um delírio, certo? Quer dizer, não corresponde a nada. Vou contar outra história, que é uma história, eles são muito jovens, os dois franceses, não sabem da história. É a seguinte: quando eu estudei na França, os primeiros 2 anos, 74, 76, meu casamento começou a embananar e eu disse para o Bourdieu, eu vou ter que voltar para o Brasil, não vai dar. Eu acabo a tese e volto para cá. Ele disse, não, você vai escrever um livro, um artigo que nós vamos publicar no ar sobre um grupo de escritores que não seja exatamente o objeto da sua tese, mas seja um grupo que você conheça, que esteja perto e que funcione como um teste do seu trabalho, para ver se essa argumentação que você está desenvolvendo vai funcionar ou não. Bom, aquilo virou uma verdadeira luta dentro do centro entre assistentes que diziam que eu devia fazer e outros que tentavam convencer o Bourdieu que devia deixar eu voltar para o Brasil em paz, não me encher o saco, que aquilo nunca ia ser feito. E que eles tinham uma certa razão, porque eu não tinha tanta fluência em francês, depois eu melhorei. Mas ele foi inflexível e disse, não, você não vai voltar antes de fazer o texto. Então eu fiz um esquema do texto e aí mostrei para os assistentes. E no texto já aparecia algumas feições do argumento que ficaram no texto, estão na tese, sobre a feminização do trabalho intelectual, o negócio dos parentes pobres, da posição, um impacto da posição na fratria sobre a orientação para a carreira intelectual. Os assistentes leram aquilo e disseram assim, mas isso não tem nada na teoria, você está maluco? Isso aqui não existe no modelo. Ele vai te mandar merda, você não pode falar nada disso. Eu disse, bom, pelo menos ele vai ter que ler, não? Dizer para mim, não funciona, vamos mudar. Bom, ele leu, me ligou cedinho de manhã, ele era muito mais desocupado nessa época e dava muito mais atenção para a gente, porque ele tinha tempo. Ele morava perto de mim, eu morava
Morro Larraine, ele morava em Souto. Muitas vezes ele me dava carona no final da tarde, me deixava no apartamento e seguia para a casa dele. E nessa noite que ele leu, que ele me levou, ele falou para mim no carro assim, de uma forma indireta, mas a coisa veio. Ele disse: sabe uma coisa? Eu fiquei pensando nessa história dos filhos, da fratria, e eu quero te dizer que eu acho que eu tive uma noção, como eu nunca tinha tido, da minha relação com cada um dos meus filhos. Cada um deles tem a ver com uma circunstância de nascimento, da relação, da minha relação. E isso daí, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Por que você está me falando isso? Isso é por causa do seu texto. Eu disse: mas meu texto está falando de feminização. Eu disse: pois é, eu acho que uns são mais femininos, outros são mais masculinos. Mas não é que um é viado e o outro não é viado. Não é esse o ponto. O ponto é muito mais fundo, o ponto da feminização, do tipo de orientação em termos de mentalidade, de representação, de postura corporal, certo? Bom, então essa foi uma vitória sobre os assistentes. Todos fecharam o bico e o artigo saiu no ar, e aí nós entendemos por que ele queria que saísse. Ele queria que saísse porque o Boltanski estava escrevendo um artigo sobre a Miel e ele achava que era a dupla ideal para sair com o Boltanski, ambos tratando do mesmo negócio, certo? Então vocês veem que problemas da aprendizagem de conceitos, de experimentos, de armação, de ossaturas heurísticas, passa por muitas mediações que não tem a ver com coisa que está escrito no livro, certo? Então, sobre campo e hábitos, se vocês, por exemplo, forem ler a primeira dentição, chamando a primeira dentição, primeira formulação que o Bourdieu fez sobre a noção de campo, que aparece no primeiro texto que ele cita o Flaubert, não tem nada a ver com as elaborações posteriores, certo? Campo ali é sistema de relações, é uma coisa que não tem a complexidade que ele recuperou a partir da leitura da sociologia religiosa de Derrida. Bom, com isso estamos terminando. Bom, o período, agora eu falei muito no período da minha formação, né? Agora eu vou falar do período onde eu já estava mais conhecido, mais famoso, mais reconhecido, mais consagrado. É o período pós-85. Então, nesse período pós-85, no Brasil, intensificou-se a expansão institucional das ciências sociais, com a abertura de novos cursos de graduação e de programas de pós, ampliação do número de publicações, de periódicos, surgimento de associações científicas, vocês todos conhecem, maior profissionalização dos cientistas sociais, especialização, dispersão temática. Mas a segunda onda da recepção positiva aos trabalhos do Bourdieu tem muito a ver com o apreciável reforço da área de sociologia da cultura no Brasil. Essa segunda onda só é compreensível porque, a essa altura em que outros trabalhos começaram a sair, com as regras da arte, esses trabalhos já se beneficiaram do cotejo com a publicação em português de Ringer, Le Pen, Williams, Chomsky. Quer dizer, essa segunda leva que a mesma geração trouxe da sua formação de aprendizagem é que tornou a circulação da obra do Bourdieu, de repente, uma obra que conversava com outras. Não era uma coisa tão isolada. Não era não era uma avis rara, uma coisa fora da casinha, certo? De repente nós tínhamos uma bibliografia e um universo de referências em português, ou quando não em português, na pós-graduação, os alunos lendo em inglês ou francês, de obras que
Ninguém tinha lido em História Social da arte. Eu tinha voltado. O Bourdieu obrigava nós todos doutorandos a ler muito História Social da arte. E sempre dizia, mas vocês querem trabalhar sobre arte, literatura, não conhecem nada de História Social da arte, nunca leram Haskell, Antal, você tem que... Obrigava a gente a ler isso. Então, digamos, esse quadro bibliográfico, essa literatura da minha aprendizagem, de toda uma geração, e que depois se traduziu num universo de referências, onde a segunda onda da recepção do Bourdieu tornou aquilo muito mais comparável, que fazia muito mais sentido, de uma forma muito mais fecunda e muito mais mediada pela experiência da sociedade brasileira, certo? E o maior exemplo desse surto renovador é a história das ciências sociais, certo? A história das ciências sociais é uma obra que dá o pulso do impacto e da influência que os trabalhos de Pierre Bourdieu haviam alcançado no país. Nenhuma outra obra dá o pulso desse impacto, certo? Como essa. Tanto mais impressionante porque se mostram palpáveis nos estudos de pesquisadores os mais variados, que na equipe existiam historiadores, antropólogos, sociólogos, até gente que achava que fazia economia, eu não vou citar, normalmente daqueles que fariam adiante monografias inovadoras conforme a nova gramática sociológica. Então, digamos que na história das ciências sociais, o Bourdieu se tornou o métier do sociólogo para esse grupo. E essa história das ciências sociais foi todinha montada com o tempo todo a referência à leitura do Homo acadêmico, do trabalho sobre as classes dominantes na França, certo? Então, isso daí, como era uma equipe muito grande e cujos trabalhos pessoais tiveram muito impacto, assinados por essas pessoas, não só por mim, então, eu acho que isso aí, de uma certa maneira, ajuda a fechar o ciclo. Obrigado pela atenção. Agradeço a exposição do Juliano do Sérgio Mancini. E nós temos um tempo para perguntas. Vocês podem fazer as perguntas a qualquer um dos expositores. As perguntas ao Juliano Val serão traduzidas, então vocês podem fazer em português tranquilamente. Eu não sei se tem alguém que gostaria de se inscrever para alguma questão. Alexandre. Alguém? Bom, começamos com a pergunta do Alexandre e depois passamos para outra. Bem, eu sou o primeiro a fazer perguntas, quero aproveitar para parabenizar a organização do evento, parabenizar o Rodrigo, dar os parabéns à mesa. E a minha pergunta é diretamente para o Sérgio. Né? Sérgio, tem algumas lacunas que eu queria talvez te perguntar. Eu acho que foi a primeira vez que eu vejo você falar mais tempo sobre a noite na madrinha. Né? Assim, te conheço faz tempo, mas foi muito legal ouvir dessa vez você falando outras coisas. Mas eu queria te perguntar sobre uma outra parte. Né? Várias vezes você fala nós, e eu fico pensando que, veja, Renato Ortiz, ele também teve a tarefa, de certa maneira, de organizar, de divulgar, né, o trabalho do Bourdieu no Brasil. E entendo também que tem várias leituras, como o Juliano falou, há várias apropriações diferentes do Bourdieu no Brasil. E de certa forma, assim, USP e uma certa leitura vai para a produção cultural, basicamente produção cultural consagrada, e Renato Ortiz vai para a cultura popular,
né? Mas também se apropriando do Bourdieu. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sinto muita falta também de você falar do tempo que você foi editor e do seu trabalho de editor na divulgação do trabalho do Bourdieu. E você fez N, né, textos de apresentação, né? E, ou seja, você conhece muito do trabalho, né? Isso que citou Bourdieu, porque vários passaram, você é homenageado em várias apresentações, você sempre, as pessoas te agradecem, assim, ouviram sua crítica, ouviram sua interpretação do Bourdieu. Então eu sinto um pouco de falta disso, mas assim, fico contente se você falar um pouco sobre essa outra interpretação do Bourdieu e se você falar um pouco do seu período como editor. Não tem mais perguntas? Gostaria de fazer a pergunta ao professor Divaldo. Então, funciona? Entende? Ok. Eu gostaria de fazer uma pergunta bem pontual. Se poderíamos situar um pouco sobre a recepção, ou melhor, o trabalho de publicação de obras póstumas do Bourdieu, em especial a publicação dos cursos de teoria de sociologia geral que tem saído, já saíram 2 volumes, se não estou enganado, e sobre o Estado, um livro importantíssimo que contém um conjunto de conferências e aulas traduzida para o Brasil com o prefácio do professor Sérgio Miceli. Seria pedir um pouco de material sobre a recepção e as condições de confecção também, se possível, desse material mais recente. Obrigado. Mais alguém? Tem que falar aqui, pode falar português. Aqui. Português, Helena, pode? Tá, eu fui professor de Direito nessa universidade. Então, tem gente que vai pensar o que é que está fazendo aqui, no meio dos lobos, vão estar a fim de devorar alguém para mostrar o quanto que tem razão. E a minha pergunta para ambos é relativa à noção do conflito, e do conflito político. Não surpreende, por isso que eu informei que eu passei a minha vida nos meios do direito, que é um castigo muito grande. Quando eu morrer, não vou passar pelo purgatório, vou direto lá. A questão é a seguinte, eu penso que o professor Miceli ilustra muito bem, através de exemplos e pelos comentários na noção de campo e de hábitos, que existem poderosas tendências, poderosos grupos que querem ocupar o espaço e que fazem isso nem sempre com gentileza, o que é o caso na França também. E, bom, me parece que o professor Duval minimizou um pouco esses conflitos quando falou dos diversos grupos e das tendências analíticas que podem existir lá. E eu acho que Bourdieu ficou feliz na sociologia, mas não era o objetivo dele, quando ele começou a estudar, de ser sociólogo. Ele queria ser filósofo, e ele queria ser um filósofo que pudesse dar uma nova teoria abrangente, assim, tipo sucessor do marxismo, alguma coisa dessa. Então, evidente que havia muitos conflitos também na sociologia francesa, não só antes de Bourdieu, mas muito depois de Bourdieu e com Bourdieu. E que as noções de campos de hábitos e de capital, junto com outras noções deles, davam ideias muito precisas sobre a intensidade desses conflitos. Então, eu gostaria que se posicionasse a questão que engloba tudo, quando você fala sobre os diversos temas, as áreas, no fim eu estava perguntando, mas como é que ele não vai pronunciar a palavra político ou política em tudo isso? Pelo menos dar um banho, pegar todos os bombons que você colocou na mesa e dar
uma camada de chocolate para dizer o político se encontra em todos os lugares, que seja uma questão de sociologia, de ciência política, ou de direito. Para mim, o direito é um grande exemplo de que o fio condutor da análise é a política. Então, foi presente nas suas exposições em diversos graus, mas eu gostaria que talvez explicasse melhor se pensa que a noção de política, a noção de comando, de determinação, de pressão sobre os outros e outras que vão com análise de conflitos, não merece um espaço um pouco maior nesses estudos de Bourdieu. Obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta?